programa a seguir tem classificação indicativa livre. A Brazil Railway Company faz saber a todos que é expressamente proibido ocupar os terrenos num raio de 15 quilômetros de cada lado das margens do Rio do Peixe, pertencentes à Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, por concessão governamental. Vocês foram avisados. Essa terra é minha, e não da Estrada de Ferro, e nem da Lumber. Fala de macho, hein? Tô aqui desde que me conheço. Meus filhos. Você e você. Peço pouco desta vida. O trecho do filme Guerra dos Pelados, de Silvio Bach, retrata a situação dos sertanejos de uma região de fronteira entre o Paraná e Santa Catarina no início do século XX e mostra como a construção da ferrovia São Paulo-Rio Grande do Sul afetou a vida destas pessoas e catalisou a Guerra do Contestado. É sobre a relação entre a Estrada de Ferro, a vida dos sertanejos, a religião e a Guerra do Contestado que o Em Tese vai falar hoje. Eu recebo aqui no estúdio do Em Tese o mestre em História pela Universidade Federal do Paraná e professor da Unespar de União da Vitória, Everton Crema. Everton, eu gostaria de iniciar te perguntando como que era a vida das pessoas, da sociedade, nesse pedaço de terra que depois foi palco da Guerra do Contestado entre o Paraná e Santa Catarina. Bom, é uma sociedade tradicional, né? Ela se construiu a partir de um regime econômico que vem desde o Brasil colonial, basicamente uma região de fronteira agrícola, né? A expansão da economia de gado no Paraná foi criando essa fronteira e esse avanço continuado. Uma economia baseada numa agricultura de subsistência, num forte extrativismo, também consorciado com a criação de gado, com pequenas reses, né? Pequenas cabeças de gado, e que de uma certa forma se articulava, né, a essa economia de tropeirismo que foi muito forte no interior do Paraná. Né? Algumas das regiões onde a Guerra do Contestado se desenvolveu, né, no início do século XX, elas eram regiões de criatório de gado, de passagem de tropas, né? Não dos principais caminhos, mas caminhos secundários, mas muito importantes, né, para a construção dessa economia e dessa sociedade. E como que a sociedade se organizava, as classes sociais, como que isso se dava? Você tem em toda a sociedade tradicional uma rigidez, né, muito grande, né? A mudança interclasses ela é limitada, evidentemente por questões de ordem econômica e política. O colonialismo na região deu o tom da organização social, né? Você tem uma elite agrária baseada numa criação de gado, domínio do latifúndio, né? Uma classe intermediária que comerciantes, né? Alguns intelectuais nós já estamos falando do início do século XX, né? Não é algo tão distante assim. Um grande grupo social muito pobre, excluído do processo político e econômico, né? Que a gente chama de caboclo, né? Porque tem uma especificidade. São grupos que se miscigenaram a partir do contato do português com o índio com o escravo africano, né? E acabaram criando um tipo específico na região. Né? E todos que moram na região são sertanejos, mas o caboclo seria esse grupo social, né, de mais baixa condição e que tem a sua trajetória toda controlada por esses grupos políticos regionais. E como que esses grupos sobreviviam, como que eles trabalhavam, como que era a vida dessas pessoas nesse contexto? O que marcou o cotidiano do trabalho desses grupos foi a criação de gado. Né? Então você tem durante alguns meses do ano, né, posteriores ao inverno, o arrebanhamento, o rodeio desse gado, a salga, né, para o animal poder se nutrir do sal essencial, a retirada de alguns animais
né, bernes e assim por diante. Esses animais eram domados, né, alguns arrebanhados em grupo e eram levados para as grandes feiras, né, do Brasil. Em Castro, houve um momento em que as feiras se destacaram, mas sobretudo Sorocaba. A exceção do trabalho com o gado, que é criado num regime extensivo, você tem períodos em que o trabalho com o gado diminui sensivelmente. E uma agricultura subsistente, uma retirada de erva mate da mata, né? A gente está numa região de Paraná tradicional, né? Que é a primeira fase da colonização paranaense, uma mata de pinhais que consorcia uma mata, né, quase que tropical, com áreas de campo extremamente adequadas para o criatório animal. Então você tem trabalho agrícola, extração vegetal com a criação de gado, né? E um cotidiano muito tradicional, no sentido de que o tempo demorava a passar, as tradições familiares eram preservadas, o contato com as famílias era algo frequente nas festas religiosas, né? Destacando a festa do divino, né? O que a gente pode imaginar do que seria uma sociedade, né, agrícola, né, no nosso Brasil do século XX. Agora, esse Brasil, nesse momento, a gente também já estava na República, né? Como que era a política nesse pedaço de terra? Como que essas relações se davam? Infelizmente, né, na nossa história, a gente percebe que muito menos fomos ou vivemos sob governos democráticos do que o contrário, né? A República se iniciava, né, a descentralização de poder no Estado brasileiro permitiu que grupos locais exercessem esse poder de uma forma direta. A política era uma política de mando econômico e de violência direta. A violência, o assassinato eram práticas comuns, né? Inclusive autores consagrados como em diversas obras mostram, né, o Douglas Monteiro mostra que a violência não era uma exceção à sociedade, era uma prática cotidiana. As relações sociais eram medidas por essa violência, né, que era regulada por esses chefes políticos, né. Não há um voto direto, não existe isso ainda, né, é um voto baseado na condição econômica de cada um, né, e sobretudo um voto de cabresto, né, muito tradicional na história brasileira. Bom, e daí nesse momento também o Brasil busca uma modernização, né? Isso se reflete também nesse momento na construção da estrada de ferro que ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul. De que maneira que essa estrada de ferro, essa ferrovia afetou as relações nessa sociedade? Na minha pesquisa eu desenvolvo a ideia de que afeta de uma forma intensa, brutal e com uma rapidez incrível, né? O Brasil republicano, o início do século XX, é um momento em que a ideia de ordem e progresso, muito fortemente influenciada por um ideário positivo, né? A modernização, o crescimento econômico, essas ideias de futuro promissor que o Paraná desenvolveu e desejou, elas são muito rapidamente compradas pelas elites, né? Que veem na modernidade, né, justamente um caminho para uma ordem social e um progresso econômico, não para uma democracia ou igualdade. Nesse sentido, a pesquisa que a gente desenvolveu demonstra que o trem ele vai gerar uma transformação social muito rápida. Evidentemente que a gente deve entender que toda a sociedade está em mudança, mas às vezes os tempos, né, históricos ou o tempo social dessa mudança não se apresenta de uma forma, né, contínua, uniforme. Há uma variedade muito grande nisso. Quando você tem a ferrovia São Paulo-Rio Grande do Sul, que passa pela região e que não tem uma intenção inicial de desenvolver a região, essa ferrovia ela foi construída especificamente para que tropas federais pudessem, né, agir muito presentemente no Rio Grande do Sul, que era uma região de conflitos intensos entre as nações da Bacia Platina, mas quando ela passa pela região, ela modifica muito fortemente e, como eu já falei, muito rapidamente, as estruturas econômicas e sociais. A gente fala separado, mas é uma coisa só. A gente não separa economia de sociedade, nem isso de cultura, né? O primeiro impacto disso a gente vai ver na terra. Agora, de que maneira que esses caboclos participam ou não dessas mudanças proporcionadas pela chegada da ferrovia? Primeiro, uma grande parte desses homens se integram ao trabalho da ferrovia. Mas junto com a construção da ferrovia, um processo de colonização, um processo de desmatamento muito forte feito por madeireiros internacionais, eles passam a sentir a pressão da modernidade de uma forma totalmente exclusiva e violenta, né? Eles são retirados da sua terra, o decreto imperial, né, havia concedido a eles
as ferrovias, né, a Brasil Railway Company, né, que construía a ferrovia São Paulo, Rio Grande do Sul, o direito de exploração de áreas laterais. Né? E qualquer família, né, que durante centenas de anos, né, através de gerações que ali na terra estavam, foram simplesmente expulsas sem nenhum tipo de indenização, né, ou relocação. Então a entrada da ferrovia, o processo de colonização, toda essa questão da madeira, a exploração da erva mate também, ela gera um impacto social muito grande, uma exclusão social muito grande. E a pressão que esse processo gera nesses grupos acaba criando, né, um sentimento de luta, de manutenção pela vida que tinham. Né? O cotidiano, o desejo de viver como se vivia, como seus pais viviam, é muito forte culturalmente em toda a sociedade. E é justamente sobre os reflexos de tudo isso que nós vamos falar no próximo bloco. O Em Tese fala hoje sobre a Guerra do Contestado, um conflito que tomou uma área de fronteira entre o Paraná e Santa Catarina no início do século XX. Estamos entendendo melhor o papel da construção da estrada de ferro, dos sertanejos e da religião no conflito. Eu recebo aqui no estúdio o mestre em História, Everton Crema. Bom, Everton, toda essa situação que a gente apresentou no primeiro bloco acaba gerando uma situação de conflito. Eu queria que você explicasse o que aconteceu para que esses sertanejos se reunissem e, enfim, agissem de uma forma diferente daquilo que era esperado, né, pelas elites principalmente. A disputa territorial entre o Paraná e Santa Catarina, de uma área de 48 mil quilômetros, ela se deu e se entende a partir do processo de expansão territorial que o Paraná desenvolveu a partir do século XVIII em direção, né, ao sul do Brasil. Curitibanos, em Santa Catarina, foi uma cidade colonizada por paranaenses. Toda essa região do meio oeste catarinense e oeste catarinense foi colonizada por paranaenses. Só que as ondas de colonização, elas também sofreram os reflexos das crises econômicas. Quando a economia de gado, né, cessa, entra em crise no Paraná, essa onda de fronteira, ou então essa onda de colonização territorial em direção ao sul, ela retroage. O Paraná, de uma certa forma, volta, né, para o seu território original, que está em construção. Na verdade, o Paraná só vai existir mesmo em 1853, a partir daí. Né? Mas, enfim, o território já está lá posto. Santa Catarina, num processo de expansão territorial semelhante, passa a conquistar essas terras. E é exatamente no Vale do Rio Iguaçu, né, do Paciência, entre as cidades de Canoinhas, Santa Catarina e União da Vitória, que a fronteira de expansão catarinense e paranaense se chocam. E é uma região rica em erva mate, rica em madeira, terras férteis, e isso gerou a cobiça e o conflito entre os grupos políticos regionais. Coronéis locais, né, catarinenses, né, forçavam a entrada em território paranaense e coronéis paranaenses forçavam a entrada em território catarinense. Então os conflitos na região, eles acabaram se tornando quase que sistêmicos, porque isso afetava não só, né, a política dos estados, mas os grupos políticos locais que se alinhavam a esses governos estaduais e naturalmente toda a parentela, né, a família, né, os agregados, né, dentro do regime de compadrio. A tensão pela disputa dessas áreas, né, ela foi se desenvolvendo, né, num crescente e, de uma certa maneira, com a entrada de empresas madeireiras como a Brasil Railway Company, ferroviária, a Southern Brazil Colonization, madeireira e colonizadora, esse processo se aglutina cada vez mais. Né? A disputa da terra
passa a crescer, o valor agregado dela também, e naturalmente aqueles agregados, caboclos e sertanejos que nela viviam, não tiveram mais espaço. Eles foram simplesmente alijados. Então a violência durante o conflito foi incrível. Você tem pela primeira vez na história, né, quase que todo o efetivo militar brasileiro, né, reprimindo o movimento social, né? Há um debate forte quanto ao número de mortos, né? Não existem dados específicos, muito se perdeu, não há relatos disso tudo, mas entre 8 mil mortos é um número que a gente imagina poder condensar as diversas tendências, né? Alguns historiadores afirmam que são mais mortos, outros menos, né? Mas a violência, a intensidade da violência, não há nenhuma dúvida. Houve um massacre social. Agora, Everton, como que essas camadas mais populares acabam fazendo parte do conflito, morrendo nesse conflito? Eu queria entender o papel, principalmente, da religião nesse contexto, para que essas pessoas, de certa forma, se rebelassem contra o que estava posto. É tradicional no Brasil que regiões de fronteira não tenham, por exemplo, a presença de padres ou cônegos colados, né? Ou seja, que fiquem permanentemente nos lugares onde as vilas se formam, né? As pequenas cidades ou ajuntamentos surgem. A dificuldade no serviço religioso católico, né, na região acabou dando origem ao que é muito comum no Brasil, e não só na nossa região, não só no sul do Brasil, mas em todo o nosso país, do que é chamado de um cristianismo rústico, né, que é um sincretismo. O que é isso? É uma mistura de um cristianismo, né, católico, romano, com práticas religiosas indígenas, práticas religiosas africanas, e tudo isso criou, né, uma autonomia, né, religiosa, né, essas práticas religiosas eram ministradas pelas próprias pessoas da região. Era muito comum, por exemplo, na região, monges, santeiros, benzedeiros. Então, num certo sentido, a religiosidade acabou, de uma certa maneira, catalisando, né, condensando essa insatisfação social. A ideia de um paraíso cheio de igualdade, né, de um paraíso onde a salvação viria, ela também é um desejo real, né? É uma projeção, né, nesse sentido. Então a religiosidade, ela foi um mecanismo, não é o único, porque a gente entende que a religiosidade está inserida dentro de um aspecto cultural, que é mais amplo, mas eu diria, né, dentro da perspectiva que eu defendo, né, que a religião, ela passa a conduzir esse processo de resistência, né? Não só de resistência, mas de uma certa forma de manutenção. Porque pela religiosidade eles desejavam o quê? Reaver aquele momento histórico onde todos estavam na sua terra, onde não havia violência, onde as relações de compadrio entre ele, né, e os coronéis regionais se mantinha estável. Claro que com uma violência inerente, mas dentro, né, de uma estrutura social que comportava esse processo, historicamente dada. E qual foi o papel do monge José Maria para aglutinar essas pessoas? Como um santo famoso, né, a presença dele, de outros monges, né, a historiografia mostra que nós temos 3. Recentemente, essa ideia de que os monges percorrem a região, ela está sendo extrapolada já para uma variedade muito maior do que os 3 monges iniciais. Era uma prática cultural que se reproduziu. Mas eles, como líderes espirituais, acabaram o quê? Representando os interesses desses grupos junto às autoridades. Acabaram sendo lideranças, né? Inclusive o segundo monge acaba morrendo no combate de Irani, né? E isso gera uma sensibilização muito grande no Planalto Paranaense e no meio serrano catarinense. A religião e o papel do monge é fundamental nessa articulação inicial. E como que se desenrola esse conflito, Everton? Olha, depois do combate de Irani, que na verdade surge a partir de um ajuntamento, né, de camponeses, sertanejos que são expulsos já de suas terras, e na festa de Divino, né, perto de Curitibanos, uma festa muito típica, né, na sociedade tradicional, o ajuntamento de uma massa social sem um controle político no coronel criava uma forma de instabilidade política. João Maria e quase 60 dos seus seguidores, né, são convidados a se retirar, elas são expulsos. E temendo represália, eles fogem, né, para o lado, que em tese seria paranaense ainda, nessa disputa territorial, Irani, e lá também os coronéis locais, próximos a Palmas, entendem que seria uma invasão catarinense para legitimar, né, a disputa territorial de Santa Catarina.
A gente deve lembrar que em toda a história de disputa territorial brasileira, com outras nações inclusive, o direito de posse, né, uti possedis, é que determinou a posse definitiva da terra. E a repressão começa, há um destacamento que vem de Curitiba, comandado pelo coronel João Gualberto, que chega à região e, sem diálogo, inicia um processo, né, de exclusão, o combate se inicia, cai de um lado um monge, do outro coronel, muitos morrem, e a partir daí esse grupo se dispersa. E o grupo começa a se ampliar justamente pelos problemas de ordem social que a região vive, né? E os ajuntamentos começam a aumentar e os conflitos acabam surgindo a partir do quê? Da pressão social, né? E de uma exclusão que esse grupo acaba vivendo nesse processo, né? E a guerra acaba tomando, né, um recorte a nível nacional. O medo, né, de um novo Canudos também é muito forte no Brasil. E muito rapidamente, né, as polícias regionais e o próprio exército, né, acaba se envolvendo no conflito. E o resultado foi trágico. Agora, o conflito também foi conhecido também pelo nome de Guerra dos Pelados. Isso demonstra justamente, de uma certa forma, um caráter social nessa história toda, mostrando quem eram as pessoas que estavam de um lado e de outro? De uma certa forma, a ideia de raspar o cabelo, o termo pelado vem disso, né? Vem de uma ideia de purificação, né? E também uma purificação religiosa, né? E também numa forma de identificação, né? Eventualmente, né, num combate. As primeiras fases da guerra, onde os sertanejos conseguiram impor derrotas ao exército, à força repressora, eram combates corpo a corpo. Né? As matas não permitiam, nessa visão ampliada do campo de batalha, né? A refrega, né, ela era feita corpo a corpo. Então, nesse momento, eu acho que tudo acabou se somando. Mas, inicialmente, a ideia de raspar a cabeça tem a ver com a purificação e com uma ideia de santidade ou santificação e não impureza, impuro, alguma coisa nesse sentido. A Guerra do Contestado desperta o interesse de historiadores, cineastas e escritores. Quem tem curiosidade sobre o assunto pode conhecer roupas, armas e outros objetos do conflito e até um acervo virtual disponibilizado pelo Museu Paranaense. Um conflito que durou quase 4 anos e matou mais de 25 mil pessoas. Estamos falando da Guerra do Contestado, uma batalha que envolveu os estados do Paraná e Santa Catarina. Mas o conflito não foi entre os governos, e sim entre a população civil e o exército. A Guerra do Contestado foi um conflito que aconteceu entre 1912 e 1916, começo do século XX, que se passou numa região que estava sendo contestada entre o Paraná e Santa Catarina. Tá? Mas a Guerra do Contestado, na verdade, não é uma guerra entre os estados, é uma guerra da população civil que vivia nessa região contra o exército, porque na prática o exército vai e acaba realizando um verdadeiro massacre, né? Mais de 25 mil pessoas morreram nesse conflito, foi um conflito bastante tenso, 4 anos, né? As vilas que eles estabeleceram, que eram verdadeiras cidades sem terra, com barracos, né? Tinham problemas seríssimos de higiene, né, de doenças que ali graçavam, né, mas essa população não tinha para onde ir, porque ela era desalojada de terras que estavam agora sendo então ocupadas por fazendas, então eram terras que eram griladas, eram ocupadas. Há um conflito muito grande também por conta da estrada de ferro que passava naquela região e que para a sua construção teve muitas terras desocupadas, então essa população não tinha para onde ir. Em 1912, quando se iniciou a guerra, o coronel João Gualberto e suas tropas, munidas de armas modernas, se dirigiram à cidade de Irani para combater a população camponesa, que tinha apenas o apoio de religiosos. Porém, João Gualberto e as forças policiais militares foram surpreendidos. Após muitos confrontos, a guerra teve fim apenas em agosto de 1916. Essas forças, elas achavam que fariam um verdadeiro passeio, porque era uma população desarmada, mas havia um dado de coesão dessa população muito interessante, a partir de um evento místico que era a figura dos monges, né? Esses monges exerciam uma liderança de forma muito parecida com o que aconteceu com Antônio Conselheiro em Canudos, né? E é o mesmo tipo de personagem, só que no Nordeste chamava-se de conselheiro e aqui para o Sul se chamava de monge. E esses personagens, eles vão aglutinar essa população para resistir às forças.
No centenário da Batalha do Irani, que marcou a história do Paraná e de Santa Catarina, o Museu Paranaense fez uma exposição da Guerra do Contestado, que hoje pode ser vista virtualmente. Segundo o diretor do museu, disponibilizar esse acervo na internet faz com que o material seja visto por outras regiões do país e também ajuda professores a ilustrar a batalha de maneira mais didática. É uma exposição baseada praticamente todo o nosso acervo, né? Nós temos uma grande quantidade de objetos, porque não apenas armas, mas objetos usados também pelos revoltosos, como as bandeiras que eles usavam, né? As bandeiras originais. Nós temos 3 exemplares das bandeiras originais, até onde eu sei são os únicos exemplares que resistem, né, daquela época. Ainda de acordo com o diretor, a Guerra do Contestado pode servir de exemplo para os problemas atuais, pois ainda existem conflitos e disputas por terras no Brasil. E a montagem foi exatamente para lembrar de que esse tipo de conflito pode voltar a acontecer, né? Nós temos ainda problemas como aqueles que originaram isso, de falta de terra, uma urbanização acelerada, expulsão do homem do campo, né? Então são conflitos que podem voltar a acontecer. Uma exposição como essa chama atenção para que a gente não repita os erros do passado. Everton, para finalizar, de que maneira que o seu trabalho procurou dar um foco diferente, uma percepção diferente para esse conflito que já foi estudado por outros autores? Aline, eu acho que a modernidade, a modernização, ela já foi abordada por diversos outros autores, né, inclusive nos anos 60, né, que trabalharam uma ideia de transformação de uma estrutura econômica regional. O que eu acredito que possa contribuir nessa análise é olhar para o trem especificamente como um objeto concreto dessa transformação. Porque essa ideia de modernidade ela é real, ela existe, né? Mas ela às vezes também se torna muito inespecífica, né? A modernidade seria um processo muito amplo, né, abrangente. E, de uma certa maneira, olhar para a ferrovia, para a construção, para todo esse processo, para o trem, né, para as mudanças, né, no cotidiano, né, para a mudança cultural da região, para a transformação da própria terra enquanto valor, e que isso impacta socialmente de uma forma muito intensa. Se nós olharmos para o trem, né, e para o que ele pôde, de uma certa forma, concatenar a nível regional, eu acho que é não diria uma vertente, mas uma possibilidade de entendimento mais específico sobre o que seria essa modernidade e como que ela agiu, né? No próprio filme do Silvio Bach, Guerra dos Pelados, né, há um momento em que os atores, né, olham para o trem e chamam ele de demônio, né, que o bicho está vindo, né, numa visão muito clara, né, de que era algo inusitado e que ele era comparado quase com o demônio, né? Então, assim, olhar para a ferrovia é fazer também um resgate histórico. Olhar hoje para um trem exige um significado, uma compreensão. Para essa sociedade, olhar para o trem nessa época, olhar para o que o trem representava, né, é algo diferente, né? Eu acho que o papel da história, do historiador, é buscar permitir que nós hoje compreendamos o que é esse olhar de época, né? Hoje, o transporte de qualquer condição é muito bom, muito bacana, né? Mas num Paraná do início do século XX, né, olhar para algo, né, do tamanho de um trem com tanta fumaça e tanto barulho e junto com ele tanta mudança e tanta destruição é algo muito complicado. Obrigada, Everton. Obrigado Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Quem quiser ler a dissertação completa do Everton pode fazer o download gratuito do trabalho no banco de teses da UFPR. E escreva para o Em Tese com sugestões de trabalhos acadêmicos que você gostaria de assistir aqui. Até a semana que vem.